Esse plano que está aí, eu considero, Jô, um plano que pretende reformular por inteiro a democracia brasileira. São 521 propostas que estão no Plano Nacional de Desenvolvimento de Direitos Humanos. 521 com 6 eixos orientadores. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Há um centro de estudos de pesquisas sociais na Espanha que orientou a conformação das 3 condições da Venezuela, do Equador e da Bolívia. O nosso plano segue muito. Por exemplo, em relação à imprensa, censura da imprensa. Quer dizer, vai haver um controle, vai haver uma classificação. Aquelas instituições que não seguirem o que eles chamam do plano de direitos humanos, essas instituições não receberão, por exemplo, financiamento oficial. Na educação. Isso é um pouco o que o Bush fez em relação à pesquisa com células-tronco, né? Quer dizer, podia fazer, mas não receberia nenhum auxílio oficial. Mas no caso concreto da imprensa, a imprensa são os pulmões de uma democracia. Claro. Quando você controla a imprensa, eles é que vão determinar. Educação. Todos os professores terão que ser educados dentro do que eles chamam deste plano de direitos humanos. E as crianças receberão uma cartilha para seguirem rigorosamente o plano. Então, formando muito no estilo, enfim, da União Soviética, do Hitler, do Mussolini, criar a juventude já amoldada a aceitar o plano. Por exemplo, direito de propriedade. Hoje nós temos o seguinte, quer dizer, se minha propriedade é invadida, eu vou até a justiça e peço a reintegração de posse, mostra que eu tenho o título. Se o invasor invadir uma propriedade, o proprietário fica sem a propriedade. Aí a justiça não poderá dar reintegração de posse. Chamarão a sociedade civil organizada, que é formada pela comunidade deles, e essa determinará se deverá ou não ser devolvida a casa. Ou pode ser urbana, ou pode ser uma propriedade rural. Urbana também? Urbana também. As duas estão colocadas, propriedade rural e urbana. A subutilizada, se a comunidade entender que está havendo subutilização daquela propriedade, etc., só depois desta manifestação é que possivelmente o programa não diz de que forma se fará. Apenas diz que não se poderá dar a integração de posse imediata antes de haver uma mediação dessa comunidade. Pega-se, por exemplo, o problema, que eu considero extremamente grave, das Forças Armadas e da Polícia. As Forças Armadas, hoje, elas representam, em momento de crise, aquela que determinará a maneira de se controlar, de se manter a ordem e a lei. O que ocorre? As forças policiais são forças auxiliares. Quem comanda é as Forças Armadas. Agora, as forças policiais deixam de estar subordinadas às Forças Armadas, deixam de ser forças auxiliares das Forças Armadas. Cria-se um sistema único de forças policiais, nacional. Então, os governos terão as suas forças policiais controladas por um sistema nacional único. Então, teremos as Forças Armadas se o Brasil entrar em guerra, o Brasil não tem essa vocação, e teremos um controle total das polícias desvinculadas das Forças Armadas, podendo ser as forças policiais apenas forças reservas em caso de guerra. Então, está havendo uma total mudança do sistema, digamos, do regime constitucional. Por exemplo, nós vivemos em representação. Cada deputado paulista, para ser deputado federal, ele precisa de pelo menos 100 mil votos. O que representa? Ele pode ser um mau deputado, mas é o povo que vota. Eles vão substituir um pouco a chamada democracia representativa por uma democracia delegada que é comum na Venezuela, Bolívia, Equador. Vale dizer, o povo vai ser chamado sempre para discutir não, votar em plebiscitos e referendos, criando-se quase um sistema semelhante ao sistema da Constituição venezuelana, pela qual haverá o poder executivo, o povo, como os dois poderes, e o poder legislativo, o judiciário e o Ministério Público serão poderes acólitos. Então, é indiscutivelmente um plano que representa o pensamento daqueles que fizeram. Mas é possível o governo se sobrepor ao que está na Constituição?
eles terão que mudar a Constituição. Isso é apenas um programa, é um decreto programático. Eles vão ter que mandar projetos de lei ordinária, projetos de emendas constitucionais para mudar todo esse sistema, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Terá que ter uma comissão de direitos humanos a orientar as leis que eles terão que fazer. Eu lhe interrompi com a pergunta que você ia falando. Não, o que eu iria dizer é o seguinte, eu tenho um profundo respeito por aqueles que fizeram esse plano. Alguns deles são meus amigos, debates há muitos anos, entende? Mas eles têm uma convicção de que, por exemplo, Cuba é um país que representa uma democracia, que a Venezuela tem uma democracia representativa, que representa o povo, não precisa. E eles estão pretendendo trazer para o Brasil as convicções ideológicas deles, que eu respeito, não são as minhas. Não, mas como é que Cuba pode ser considerada uma democracia se tem o Fidel, por quem eu tenho, aliás, uma grande admiração pela luta dele, pelo que ele significou para Cuba, tudo isso. Eu confesso que não tenho a mesma admiração. Não, eu digo o seguinte, que um sujeito que desembarca com 12 pessoas numa ilha e toma conta, evidente que se transforma num mito, pelo menos. No tempo que eu estudava na faculdade... Mas será que não surgiu mais ninguém com competência? Olha, no tempo que eu estudava na faculdade, em 57, quando ele começou, a mim me revoltava muito. Nós damos sempre o direito de defesa como o principal direito de uma democracia. Claro. Não há democracia sem direito de defesa. Por isso é que eu sou advogado, nunca quis ser magistrado, nem político, nem nada. Agora, naquela época, foram levados milhares de pessoas aos paredões eu sei. sem nenhum direito de defesa. Eu nunca perdoo alguém que matou sem ter permitido que as pessoas se defendessem. Isso é um genocida. Então, podem admirar o Fidel Castro, mas eu, que sempre vivi defendendo o direito de defesa, que estudava na faculdade, lia todo dia nos jornais, primeira página na época, eram os paredões, ao ponto de nós chamarmos Fidel Paredão Castro, eu não posso admitir. Agora, eu não estou falando nem do sistema, nem do modus operandi do sistema, eu estou falando a figura dele, o carisma que ele tem, eu entendo. Carisma ele tem, indiscutivelmente, como excepcional. O Che Guevara excepcional, também. Excepcional. O que eu não estou de acordo. Agora, o que ocorre? Eles dizem que é uma democracia porque não precisam de eleições. As eleições são apenas confirmativas, só tem o partido oficial. Porque diz que o povo está contente com o que eles fazem. Se nós analisarmos, todos os que têm defendido a Venezuela, o Equador, a Bolívia, esses regimes bolivarianos, e realmente também a Nicarágua e Cuba, que é uma ditadura, ao meu ver, eles estão convencidos que isso é o melhor para o Brasil. Se nós pegarmos o plano diz o seguinte, nesses 20 anos, nós tivemos a onda neoliberal do Brasil. E nós precisamos voltar a um Estado mais forte, as desprivatizações, isso está no introito do plano. Ora, eu acho que esses 20 anos foram os grandes anos de o Brasil saltar de um país relativamente desconhecido, de grande extensão territorial, para ter hoje uma participação no cenário mundial. Porque, como é que eu posso dizer que esses 20 anos são um fracasso e que nós precisamos voltar às estradas? Não, nesses 20 anos, os governos do presidente Lula. Claro, e o Lula, vou dizer o seguinte, os primeiros 7 anos do presidente Lula, ele teve uma participação internacional fantástica. Eu tenho a impressão que o Lula, ele fez um erro a partir do episódio de Honduras. Porque eu tinha certeza que esse ano ele seria indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Porque os 7 primeiros anos de atuação do Lula no cenário internacional, ao ponto Obama dizer ele é o cara, teve um benefício indireto, o próprio Obama, mas para ele foi... Agora, no momento que em Honduras ele começou a atacar uma deposição absolutamente constitucional do Zelaya, porque ele queria algo que é uma cláusula pétrea e que não poderia, e que o artigo 239 da Constituição hondurenha diz que todo aquele que pretender a reeleição será imediatamente afastado de qualquer posição que tenha dentro do governo. Basta dizer que um dos maiores juristas brasileiros, que é do PT, foi secretário do PT, que é Dalmo Dallari, escreveu um artigo na Folha dizendo realmente foi constitucional a deposição do Zelaya. Ele começou a defender e não aceitou as eleições que foram livres. As eleições foram vigiadas pela comunidade internacional. E aceita o governo cubano,
aceita todas as estrepulias, as estrionices do Chaves, o que representa, vai em contato com as eleições fraudadas do Irã. Quer dizer, na prática, eu creio que o Lula, que fez um papel excepcional durante os primeiros 7 anos, sendo uma surpresa para o mundo inteiro, está desfigurando um pouco a sua imagem em relação à Venezuela, Cuba, Irã, etc. E o que é pior, entende? Ao ter assinado esse plano. Porque esse plano representa, se viesse aprovado, eu tenho a impressão que não seria nunca uma reformulação completa, Jô, completa da Constituição. 521 proposições, 521 mudanças eles pretendem no sistema constitucional brasileiro. Eu queria abrir, eu sei que tem inclusive alunos de direito aqui hoje também, não tem? Tem? Eu queria abrir para perguntas ao doutor Ives, se alguém tem alguma pergunta à disposição específica. Pois não? Bom, com relação ao projeto, mais especificamente na parte da censura, queria perguntar para o senhor o que o senhor acha pior? Se é uma censura escancarada, como acontece na Venezuela, que propõe, assim, de certa maneira, o projeto, ou uma censura velada, como acontece também em outros países, também no Brasil, em que a imprensa dita a realidade de acordo com a opinião de certos grupos? Não, a censura que eles estão pretendendo é muito mais grave, semelhante àquela da Venezuela. Porque qual é o capítulo da imprensa? Haverá um órgão que vai definir e fazer a classificação dos artigos. O que vale dizer, o jornalista, conforme o tipo de exposição que fizer, ele vai ser catalogado. Os veículos, os jornais, terão também a sua catalogação para poder ou não receber. E no que concerne à rádio e televisão, como é uma concessão pública, eles poderão, inclusive, cancelar. Então, nós teremos um conselho que irá dizendo o que é que se poderá ou não dizer nos jornais, representando, portanto, uma censura efetiva, sob a alegação de que estão, com isto, valorizando a Constituição, não permitindo abusos da imprensa. Ora, quem pode atacar os abusos da imprensa é o Poder Judiciário. Sempre que a imprensa abusa, entram as pessoas com ações de indenizações por danos morais ou danos patrimoniais e têm ganho. Há muitos jornais que têm sofrido isso. Então, nós já temos os mecanismos de censura. Agora, eu me lembro, no tempo da exceção, em que eu era conselheiro da Ordem, nós, conselheiros, éramos os únicos que falávamos. E os jornais, quando tinham matérias contrárias ao regime anterior, você se lembra, publicavam poemas de Camões, receitas. Ora, nós não teremos isso. As matérias serão proibidas de serem publicadas. Então, haverá efetivamente uma censura da imprensa escrita e, possivelmente, o corte, como acontece na Venezuela, dos canais de televisão e de rádio que forem contrários. Se lerem o capítulo referente à comunicação social, é extremamente perigoso, porque nós vamos perder os pulmões da sociedade que representam a imprensa. Criticado pela sociedade e até mesmo por ministros de Estado. A lei estabelece censura aos meios de comunicação, atenta contra o direito de propriedade e a liberdade religiosa. Especialistas consideram o projeto o primeiro passo para um regime ditatorial. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, tão emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo
é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos, porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador da direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque... Lula, lamentablemente te queda 1 año y 3 meses de gobierno. Pero bueno, no importa. Yo sé que Dilma ganará. Es mi candidata, digo yo. No quiero meterme en las cosas internas de Brasil. Eu vou ajudar a eleger a minha sucessora nesse país. A minha sucessora nesse país. Você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque... Porque o governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc, porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Mataron al número 2 de la FARC, Raúl Reyes. Nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. Lo conocí personalmente. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. A aliança de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque... Na viagem a Cuba, o presidente Lula teve um encontro reservado com o presidente licenciado Fidel Castro e afirmou que a recuperação do líder cubano é surpreendente. E eu penso que Fidel está pronto para assumir o papel político que ele tem em Cuba e assumir o papel político que ele tem na história do mundo globalizado e da humanidade. Isso é no mínimo uma piada de mau gosto. O presidente Lula disse no Uruguai que o Senado deve aprovar amanhã a entrada da Venezuela no Mercosul. A promessa arrancou risos dos participantes da cúpula de presidentes do Mercosul em Montevidéu e até do presidente Hugo Chávez. Companheiro Chávez, finalmente amanhã o Senado Federal no Brasil vai aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul. Isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Forte abraço no meu companheiro Hugo Chávez. Chávez, conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda. A aliança de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Isso é no mínimo uma piada de mau gosto, Claro. Porque...
Como se não bastassem as agressões às liberdades democráticas embutidas no programa de direitos humanos, que provocaram indignação no país, vem agora uma nova escaramuça autoritária a intimidar, controlar, amordaçar o direito de expressão. Mais um projeto insano gerado no coração deste governo, de onde tem saído uma hostilidade marcadamente ideológica aos alicerces de uma sociedade aberta. Desde o mais elementar sentido de propriedade, no campo ou na cidade, até a fundamental liberdade de expressão. As bizonhas atitudes do presidente Lula, ora dizendo que não leu o que assinou, ora desconversando e fazendo piadas com coisa séria, são atitudes que desrespeitam a sociedade. Um abuso flagrante de sua invejável popularidade. Presidente, não se brinca com a Constituição de um país. E pensava-se que o tal Programa Nacional de Direitos Humanos só criava atrito com o Ministério da Defesa e os militares, mas agora se percebe que o estrago é mais amplo. O decreto que veio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, sob o pretexto de direitos humanos, além disso, provoca reações da livre iniciativa e interfere na liberdade de imprensa. Pelo que se destacou até agora, está eivado de propostas totalitárias já conhecidas. O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do Exército têm 50 anos. Eles nem sabem direito o que foi a ditadura. Enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo. O MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor, parem de derrubar laranjais. Senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Isso não sai da cabeça dos comunas do executivo. Eles têm ódio à democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, controle, liberdade. Para quê? Dizia Lenine. Esse programa só vai servir para a campanha eleitoral, para fingir que intenções são realizações. Este programa é disfarçadinho, cheio de pequenas picadas. Enfia uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha acolá e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. Só isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O Estado Islâmico não é uma nação. É um grupo terrorista dos mais cruéis que assassinam cristãos na Síria e no Iraque, cometendo genocídio. Tanto é que as nações do mundo, numa coalizão, querem combatê-los. E deixa eu dizer uma coisa aqui bem clara. Com terrorista assassino não tem diálogo. Com terrorista assassino, sabe o que tem? Enfrentamento. Lamento a omissão da fala da presidente Dilma com os assassinatos em massas de cristãos em 2013, que morreram 115 mil, e agora um grupo terrorista facínora que está cometendo massacres. A presidente diz que deve haver diálogo. Prepara aí o seu estômago, não deixa a criança assistir isso aí não. Vocês vão ver os terroristas assassinos de cristãos, tá? Matando mulheres, adolescentes, homens, crianças, crucificando aldeias. Vocês vão ver a maldade deles contra cristãos. Essas cenas que você vai ver aí agora é assassinato de cristãos. Preste atenção, preste bastante atenção. Veja isso aí, é essa gente que a presidente quer diálogo. Vamos lá.
وأفعالنا في الهدى ساطعات ونمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد بتوحيد ربي وسيف رشيد فيا قوم قوموا لطلع السيوف فما العيش فينا من مناص ونسقي الهدى من دماء الوليد ونسقي الهدى من دماء الوليد ونرضي بحد حسام الرؤوس ونشفي فأبشر عدوي ليوم عبوس ليشرق في الكون مجد تليد ليشرق في الكون مجد تليد قراء الأسمات أحد الرجال وريق الظلال فحكم القلوب لنا المرهفات غضاب البواسم لنا صيحة الحق حين التصادم فنحن الأسود قبات الضياغم نثل الحديدا. É só alguma coisinha para você entender quem são eles. Esse grupo, chamado ISIS, eles também pregam o assassinato do Papa. É esse grupo aí. Eu pergunto a você que é cristão, eu estou indignado, sabe? Eu estou indignado. Multiplique a informação e passe esse vídeo. Essa mulher, nem para ganhar para síndico de prédio merece, que dirá ser presidente da nação, onde 90% da população é cristã. Isso é uma afronta, isso é uma vergonha a todos os cristãos. Onde é que estão os líderes evangélicos e católicos? Onde é que estão? Estão com medo? Não estou falando de todos, mas de uma grande parte. Desculpe a expressão chula, tem rabo preso? Ou estão com medo de quê? Da represália? É uma vergonha. Você que é cristão verdadeiro, merece o nosso repúdio. E depois, eu vou terminar aqui, o que me traz mais indignação, sabe o que é? É eles dizerem que não falam o que falaram. Eles têm a arte da mentira e da dissimulação com a maior cara de pau. Tem que contratar um lustramóvel. Nós não falamos isso. Não é bem isso. Uma vergonha.